Olá, bem-vindo a mais um episódio de comunicação. Quem comunica bem enriquece. E aí você pode me perguntar, o que será que a Giza vai falar para mim hoje? Então, hoje você tá vendo que eu tô falando baixinho? Que eu tô querendo ver se você me ouve. Como assim? Comunicação tem tudo a ver com escuta ativa. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Você é daqueles que quando está conversando com um amigo, ou com uma amiga, ou com o marido, ou com a esposa, e a pessoa está contando o problema para você, está dizendo, olha, aconteceu isso lá no meu trabalho, eu tive um problemão, assim, 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 e a pessoa mal acaba de falar o seu problema, e simplesmente você já vai em cima dela e fala do seu problema, e fala que seu problema é maior ainda, e quase que nem percebe os sentimentos dela, a expressão não verbal dela, as angústias, os desejos, toda a preocupação que envolveu aquele diálogo, aquela conversa. Então, se você conhece alguém que tem dificuldade de escutar, de ouvir verdadeiramente o outro, de sentir verdadeiramente o outro. Porque eu posso estar aqui com você numa conversa e eu posso estar fingindo que eu estou te ouvindo, mas na verdade meus pensamentos, meus sentimentos nem estão aqui. E se a pessoa que está sendo ouvida, se ela percebe que você não está ali presente, se ela tiver um pouquinho mais de sensibilidade, ela vai perceber que você não está presente. E isso gera um sentimento tão ruim na pessoa. E isso é comunicação. Porque você está simplesmente comunicando para o outro que o outro não é importante para você. Que você não vai dar atenção suficiente para ele. E aí você faz o quê? Às vezes você pega o celular, às vezes você está pensando numa outra coisa que você tem que fazer. E aí a pessoa acaba de falar aquilo, você concorda, então você acaba falando de um outro problema seu e você não cria essa empatia com o outro. Então, se você souber de alguém que precisa desenvolver essa escuta ativa, compartilha esse vídeo. E para os próximos episódios de comunicação, se inscreve no meu canal, aperta o sininho que quando tiver mais vídeos você vai ser avisado para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa comunicação. Eu já tive muito problema com comunicação e com escuta ativa. Geralmente, nos meus últimos relacionamentos, no meu último relacionamento, tudo que eu falava, primeiro que eu sentia que a pessoa não estava ali. A pessoa estava ali, mas a cabeça estava tão acelerada, pensando em outra coisa que ia fazer, que era nítido para mim que ele não estava ali. E é muito ruim para gente que está falando, contando uma angústia, ou contando um problema, ou contando até uma alegria. A gente quer se sentir acolhido pelo outro, né? A gente quer se sentir importante. E quando a gente não tem isso, começam a criar, na verdade, lacunas naqueles relacionamentos, né? E isso você repete em todas as suas comunicações, em todas as áreas da sua vida, seja no seu trabalho, seja com amigos. Então, desenvolver uma escuta ativa é primordial. E no episódio de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas dicas para que você possa melhorar a sua escuta ativa na prática. Então eu estou aqui com o Flipchart que está falando assim, o que é uma boa comunicação? Na verdade, uma boa comunicação, a gente sempre acha que é falar bonito, ter uma postura correta, ter uma eloquência, dominar o assunto, fazer o storytelling, que é a história do envolvimento, fazer gesticulações, tudo coerente com o assunto, tudo isso é comunicação. Mas o que ninguém nunca fala ou fala pouco é da escuta ativa. E se você é um líder, você precisa desenvolver essa habilidade, porque isso também é desenvolvido. Como assim, Giza? Todo mundo fala, e a ciência fala, e a neurociência, a psicologia positiva e a psicologia comportamental, que quando você repete várias vezes um padrão de comportamento, ele acaba sendo inserido no seu estilo de vida. E o que isso quer nos dizer? Que
Comunicação e escutativa são habilidades que ninguém nasce com elas. Eu não nasci assim, falando do jeito que eu estou falando aqui para você. Isso foi um treino, vários cursos, vários estudos, leitura, vídeos, filmes, experiências em comunicação. Eu sou professora há 16 anos na universidade, então assim, na primeira aula que eu fiz na universidade, eu não tinha essa eloquência, eu não tinha essa segurança, eu não tinha essa postura, eu não tinha a preocupação com o outro, em ouvir o outro, em entender o que ele estava sentindo, em sentir verdadeiramente o outro, em entender e fazer uma leitura de quais as suas intenções verdadeiras, o que está por trás daquilo tudo, quais as palavras positivas para que eu possa criar um clima positivo ali naquele momento daquela comunicação, daquele diálogo, daquela reunião, daquela negociação com o cliente, porque você escuta, você faz a escutativa o tempo inteiro, com um filho dentro de casa, quando ele diz assim, mamãe, você não me escuta, você não me ouve, você não está entendendo o que eu quero falar, me ouve, né? Então, no dia a dia a gente às vezes acaba ignorando isso, porque a gente quer ter razão, a gente quer ter controle, e aí às vezes a gente acaba indo por um caminho que não é tão saudável, acaba levando a desgastes nas relações, abismos nas relações. Então o que eu quero aqui hoje é que você aprenda um pouquinho mais sobre como você colocar em prática essa escutativa. Então assim, o que é, né, na verdade, essa escutativa? Escutativa é você realmente se importar com o outro, você está presente quando o outro fala, você se calar na hora certa. Porque quando você se cala e você se importa verdadeiramente com o outro, você começa a ter um diálogo e uma conexão muito maior. E aí você provavelmente vai criar relacionamento, e além de você criar esse relacionamento verdadeiro, empático com o outro, você pode fazer muito mais negócios, você pode ter muito mais influência. Por quê? Porque você vai ter uma conexão muito maior. Então, a gente só ganha quando a gente tem uma escutativa. E aí eu vou falar assim, qual que é a importância da gente ter uma escutativa na prática? Tem alguns itens que eu separei aqui para vocês e que eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, entender o que está sendo dito, né? Às vezes a gente está num diálogo com alguém e se a gente não está presente ali, sabe, direto ali, olho no olho, ouvindo verdadeiramente, desligou o celular, você sabe que aquela história de você estar presente verdadeiramente, você não está ali meia boca, você está ali de verdade, você está ouvindo, você está sentindo. Então isso é de suma importância para você desenvolver essa prática. A outra é você começar a sentir quais as intenções daquela pessoa. Às vezes a pessoa diz uma coisa, mas ela não está querendo dizer aquilo, né? Às vezes ela diz uma coisa, mas o sentimento dela é outro, a comunicação não verbal dela está dizendo outra coisa. Então, entender essas nuances, estudar um pouquinho aquela pessoa e estar ali presente por inteiro, querendo solucionar um problema ou solucionar um relacionamento, isso é de fundamental importância, porque se a gente entra num diálogo, numa comunicação, já trazendo todos os nossos julgamentos, tudo que a gente já viveu, todos os nossos paradigmas, fica muito difícil a gente estabelecer uma conexão verdadeira com o outro. Porque aí a gente acaba que, se ele fala alguma coisa que liga a um gatilho que a gente viveu no passado, ou uma história, a gente já começa com julgamento, a gente já coloca, né, 1000 defeitos ali naquele momento daquela comunicação. Preocupações, anseios, o que está por trás daquela comunicação, né? E assim, você sentir o que aquela pessoa verdadeiramente está falando ali, né? Que aí com certeza você vai conseguir se conectar mais e, como eu falei, né, comunicar bem enriquece. Ter uma escuta ativa vai acabar fazendo com que você crie conexões verdadeiras, e conexões verdadeiras geralmente ligam a gente a bons relacionamentos, e desses relacionamentos a gente cria amizades, cria amor, e aí naturalmente coisas boas vão acontecendo na sua vida. Quando eu falo assim, enriquecer, não é no sentido só financeiro, enriquecer no sentido da empatia e enriquecer a nossa alma,
Porque quando a gente conecta verdadeiramente com alguém, a gente acaba aprendendo com o outro. A gente, como comunicador, a gente acaba construindo pontes com as pessoas. E construir pontes é construir networks verdadeiros, é construir relacionamentos. E geralmente quando a gente vai aos poucos construindo esses relacionamentos verdadeiros, tá, gente? Pelo amor de Deus. Outro dia eu vou falar para vocês só o que é um rapport verdadeiro. Porque ninguém mais aguenta mais aqueles rapport fake, né? A gente não tá nessa era mais do fake. E aí aqui eu tenho algumas soluções, 7 passos que você pode aplicar no seu dia a dia, seja com seu filho, seja com seu marido, seja com alguém da sua família, seja no seu trabalho, para que você possa construir verdadeiramente uma escuta ativa. E a primeira delas é olhar nos olhos, porque não tem como, quando a gente olha dentro do olho de alguém, a gente se conecta com a alma. Então, é uma alma falando com a outra. E aí quando a gente se conecta verdadeiramente com a alma do outro, aí você começa a verdadeira conexão. Porque todos nós somos interligados, né? Eu não posso fingir que coisas ruins estejam acontecendo com você e eu não me importar verdadeiramente com você, porque nós estamos separados, em 2 corpos separados. Porque o seu sentimento, a sua vibração, ela acaba me influenciando. Pode ser que muita gente não tenha essa percepção, mas somos todos um único, né? A gente tá vendo isso agora nesse tempo de crise de coronavírus, como é a humanidade sendo ameaçada por um vírus. Então somos todos juntos, né? Todos um único povo. Então o olho no olho é de fundamental importância para que a gente tenha uma escuta ativa verdadeira. O segundo item é escutar atentamente. O que significa, Giza? Fala para mim. O que significa? Você tem dificuldade de escutar as pessoas? Eu, durante muito tempo da minha vida, na verdade, eu tinha como desafio o contrário. Eu ouvia muito as pessoas, mas eu tinha dificuldade de me posicionar, de me comunicar, de falar o que eu gostava, o que eu não gostava, o que me incomodava, porque eu tinha uma crença de incapacidade, de não merecimento muito grande. Então, para mim, eu não tinha muita dificuldade de escuta ativa. Então, para mim, esse pilar de escutar atentamente, não pensar em outras coisas, ou seja, eu tô aqui com você, eu tô aqui por você. Eu quero que você desenvolva essa habilidade, porque você vai ter muito mais conexão com as pessoas. Você vai construir muito mais pontes, você vai ser mais feliz, porque quando você perceber que quando você constrói pontes, você constrói conexão, você constrói relacionamento e você naturalmente constrói abundância, riqueza e prosperidade, isso de uma certa forma ela flui para você. Então, olhar nos olhos, escutar atentamente, não fazer outras atividades quando está com a pessoa ali do seu lado. Então assim, você está com uma pessoa na sua frente, e aí a pessoa está mexendo na caneta, está fazendo aquele tic-tic-tic-tic, sabe aquele tic-tic-tic da caneta? Ou ela está virada assim, ou ela pega o celular, começa a olhar o WhatsApp, ou ela começa a rabiscar. Isso são linguagens, isso é uma comunicação dizendo para o outro que não é importante, que isso não é importante, que o que você está falando não é importante. Então você acaba mostrando para o outro que não é legal, que você não está nem aí, porque a pessoa está falando para você ali naquele momento. Então, desconecta do celular, desliga o celular, desliga ali o WhatsApp, bota o celular no silencioso, para que você possa dar um direcionamento para aquela pessoa, para que você possa criar pontes. Sentir o que a pessoa está sentindo. Ai, Giza, você quer dizer agora que eu vou ter que ficar sentindo? Quer dizer que se a mulher chorar na minha frente, ou se todo mundo começar a criar um clima, eu vou ter que ter esse clima? Você vai ter que desenvolver essa sensibilidade de perceber qual que é a real necessidade do outro. Tanto numa negociação, quanto dentro dos seus relacionamentos, dentro de uma reunião de negócios, onde você vai tomar decisões. A gente tem que entender que as pessoas que são os líderes, que a gente não sabe tudo.
e que pode ser que o liderado seu tenha ideias melhores do que as suas. E quando a gente entende a diferença de sabedoria e conhecimento, o conhecimento ele adiciona e a sabedoria ela subtrai. Como assim, Giza? A sabedoria subtrai? É que quando a gente entende que dentro de qualquer empresa, de qualquer relacionamento, o importante é você criar pontes e não abismos, você deixa para trás o seu orgulho, a sua vaidade, e você começa a colocar o outro como um ser humano com tantas qualidades, com infinitas possibilidades, com experiências diferentes das suas, e que eles podem ter ideias melhores que as suas. E isso de forma alguma vai trazer uma vulnerabilidade para você, pelo contrário, vai te deixar muito mais conectado com todas essas pessoas que estão ao seu redor. Sem julgamentos. A gente tem mania, né? De alguém começar a contar uma história pra gente, a gente já começa a julgar, condenar, já vê aonde está errado, o que está acontecendo, qual é a solução que aquela pessoa tem que fazer para ela solucionar a vida dela. E às vezes a pessoa só quer falar. Ela não quer que você imita opinião, né, sobre a vida dela. Ela só quer um acalento de alguém para acolhê-la naquele momento. E treinar o não julgamento é a coisa mais maravilhosa que a gente possa fazer como um ser humano. Recolher, eu digo assim, recolher nossos brinquedos, né? Porque não é porque você teve uma história que teve situações difíceis, desafiadoras, que as suas experiências, você vai repassar as suas experiências para o outro, com os seus paradigmas, com o seu olhar. A gente tem que escutar o outro